Nosso próximo convidado, Bernardo Ivo Cruz, é administrador executivo da SOFID, Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, onde tem a área internacional e do impacto do setor privado nos objetivos do desenvolvimento sustentável. É alguém que nos habituamos a ler no London Brexit Monthly Digest, que publica já há bastante tempo. É membro da direção do Clube de Lisboa, do corte da Universidade de Bristol, é doutor em Ciência Política por essa Universidade, a Universidade de Bristol, no Reino Unido. No setor público foi subsecretário de Estado adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, chefe de gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, dirigiu os centros de negócios do AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, na América do Sul e no Reino Unido e Irlanda, e foi também assessor do secretário de Estado da Juventude. Na iniciativa privada, fundou e foi Global Managing Partner do TrueBridge Consultancy Group, com sede em Londres, e também na capital britânica foi presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Reino Unido. Na universidade foi professor e investigador nas universidades Bristol, Cardiff e Loughborough, no Reino Unido, e também na Universidade Lusófona de Lisboa, onde foi lecionando nestas universidades matérias relacionadas com modelos de democracia, União Europeia, relações internacionais e comércio externo. Bernardo. Queria começar por agradecer o amabilíssimo convite da COFACE, em particular ao Dr. José Monteiro, para estar aqui convosco, e vou tentar fazer duas coisas. Vou começar por olhar para o Brexit e depois vou olhar em particular para Portugal e o Brexit. Vou focar-me na dimensão atlântica do Brexit e como é que isso depois, que impactos poderão ter no nosso país e avançar algumas, não são soluções, porque não há soluções miraculosas para estas coisas, mas algumas propostas ou algumas ideias sobre o impacto do Brexit na dimensão atlântica e em particular no nosso país. E, portanto, eu proponho-vos este programa, que vou começar por tentar dar-vos uma leitura do que é o Brexit, e depois falar-vos na geografia móvel, na geografia constante, em 10 dimensões atlânticas portuguesas e extrair algumas conclusões. Queria fazer dois disclaimers, ou dois avisos prévios, antes de começarmos. O primeiro é, como disse o Ricardo Alexandre, eu estudei e trabalhei no Reino Unido durante muitos anos e estudei com uma bolsa do governo britânico e quando constituí uma empresa no Reino Unido, recebi uma série de apoios do Reino Unido, do governo britânico e da cidade de Londres. Portanto, eu sou muito pró-britânico ou pró-Reino Unido. Espero que isto não seja óbvio naquilo que eu vou dizer, mas será interessante, será pelo menos sério que o saibam. E o segundo disclaimer que eu queria fazer é que eu estava no Reino Unido quando foi o referendo do Brexit. Fiz campanha contra o Brexit. A minha empresa assinou duas cartas que foram publicadas no Financial Times, não, no Times, peço desculpa, contra o Brexit, que aliás mereceu uma menção no Sun, dizendo os estrangeiros que se metem onde não são chamados, e lá estava eu. Mas como dizia um amigo meu inglês, ser nomeado no Times e insultado no Sun é melhor do que ser nomeado no Sun e insultado no Times. E portanto, parece-me que aí estava numa boa direção. Eu vou-vos dizer o que é que se passou até agora no Brexit e depois vou-vos dizer o que é que se espera que venha a acontecer. E vou reduzir estes 3 anos e meio em 3 ou 4 slides para focar-me só no essencial. E o essencial são 3 coisas. Quando o eleitorado britânico, por 52 a 48, ou 51 a 49, decidiu sair da União Europeia, a decisão de sair da União Europeia foi vista por toda a gente, e portanto é uma leitura comum a quem é a favor e quem é contra o Brexit, como representando 3 vontades diferentes do eleitorado que se traduzem numa frase, que era a frase da campanha que defendia a saída do Reino Unido da União Europeia, que era take back control, recuperar o controle. E recuperar o controle sobre 3 coisas. Recuperar o controle sobre as fronteiras e, portanto, acabar com a livre circulação de pessoas e passar a ser o Reino Unido a decidir quem entra e quem sai, e quem vive e quem não vive no Reino Unido.
recuperar o controle do orçamento e, portanto, deixar de pagar para o orçamento comunitário. Lembramos-nos todos que o Reino Unido é contribuinte líquido da União Europeia, mesmo com o rebate que foi negociado pela Sra. Thatcher. Ao contrário de nós, que recebemos mais do que damos, o Reino Unido dá mais do que recebe no orçamento comunitário. E, portanto, take back control do dinheiro, deixar de pagar as contribuições britânicas para o orçamento comunitário. E, acima de tudo, ou tão importante quanto o controle das fronteiras, take back control, recuperar o controle da legislação. O Parlamento teria que voltar a ser, e os tribunais britânicos teriam que voltar a ser, o último decisor da legislação que se aplica no Reino Unido. E estas três grandes razões, que são, como digo, reconhecidas por toda a gente, como sendo as razões que levaram... Depois há variações nacionais, há alterações aqui e acolá, mas estas são talvez as três grandes razões que levaram os eleitores britânicos a votarem no Brexit. Estas três grandes razões impedem que o Reino Unido se mantenha na União Aduaneira e no Mercado Comum. Porque coisa que ficou absolutamente clara logo a seguir ao referendo, na voz de todos os dirigentes europeus e dos líderes dos Estados-membros da União Europeia, estar no mercado comum, estar na União Aduaneira, significa respeitar as 4 liberdades de circulação de pessoas, de bens, de capitais e de serviços. O Reino Unido, logo a seguir, queria ficar só com as partes boas e deixar as partes más. O que ficou conhecido como have your cake and eat it, ou nós chamaríamos os ovos e os omeletes. Coisa que eles tentaram negociar, anunciavam que isto ia ser assim fácil e simples, e depois chocaram-se com uma barreira bem organizada, para grande espanto de toda a gente que segue assuntos europeus, bem organizada do lado da União Europeia e uma posição muito desorganizada do lado do Reino Unido, que foi para estas negociações sem saber o que queria, sem ter definido previamente quais eram as posições que estava disposto a ceder ou não estava, e, portanto, passámos grande parte destes 2 anos das negociações e mais um ano que se passou, quase um ano, que se passou desde o referendo, sem percebermos exatamente o que é que o Reino Unido quer da União Europeia. E destas negociações, o que é que o próprio Reino Unido espera do resultado das negociações do Brexit e onde é que se quer posicionar. Porquê é que o Brexit é tão difícil para o Reino Unido? Para além de ser uma negociação de um divórcio de 40 anos, para além de ser uma união muito íntima dos Estados-membros entre si e da União Europeia, no caso do Reino Unido há uma situação particular que vem complicar ainda mais tudo isto, que é a questão da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, para quem não sabe, é uma província do Reino Unido. Aliás, o nome oficial do Reino Unido é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Grã-Bretanha sendo a ilha onde estão a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, e depois a Irlanda do Norte, que está na ilha da Irlanda e que é governada e gerida a partir de Londres, hoje em dia mesmo a partir de Londres, porque o governo regional da Irlanda do Norte sussurrou há quase 2 anos e ainda não foi possível reconstituí-lo. A Irlanda do Norte teve durante anos, como todos nós nos lembramos, durante anos uma quase guerra civil entre uma minoria católica nacionalista que queria a união da Irlanda do Norte com a República da Irlanda e uma maioria protestante e unionista que queria manter a Irlanda do Norte no Reino Unido. E essa quase guerra civil, que os britânicos chamam The Troubles, como se fosse uma dor de dentes ou uns sapatos desatados, esta quase guerra civil durou 30 anos e foi resolvida, faz agora 20 anos, nos acordos, chamados os Acordos de Sexta-feira Santa, ou os Acordos de Belfast, em que criaram uma união muito próxima entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, e um papel importante para a República da Irlanda desempenhar na gestão da Irlanda do Norte, por forma a garantir à minoria católica nacionalista os seus direitos e sentirem-se eles próprios protegidos por um tratado internacional que foi negociado pelo primeiro-ministro Blair e pela República da Irlanda, pelos partidos unionista e nacionalista irlandeses do Norte e pela União Europeia. E, portanto, este conjunto de entidades e pessoas conseguiram, ao fim de 30 anos de quase guerra civil, chegarem a um acordo. Esse acordo não é compatível com as posições iniciais do Reino Unido. Não é possível manter os Acordos de Sexta-feira Santa, ou os Acordos de Belfast,
e tomar controle das fronteiras do dinheiro das leis. Não são casáveis. Não é possível fazer este casamento. Não é possível resolver ou conseguir atingir os 3 objetivos do referendo e, ao mesmo tempo, manter os acordos de Sexta-feira Santa ou os acordos da Irlanda do Norte. E, por isso, a situação do Brexit e a resolução e a negociação do Brexit tem-se demonstrado completamente intransponível se nós queremos, ao mesmo tempo, respeitar o que foi a vontade do povo britânico, ou, em bom rigor, dos votantes da Inglaterra, porque quem votou para sair, em bom rigor, foi a Inglaterra. A Escócia votou massivamente para ficar, a Irlanda do Norte votou massivamente para ficar. O país de Gales votou maioritariamente para sair por uma margem muito pequenina, mas nós aí somos capazes de perceber o que é que aconteceu. Tem muito a ver com uma refinaria em Port Talbot que iria fechar por causa do aço chinês, que continuará a ir fechar por causa do aço chinês, haja Brexit ou não haja Brexit. Mas não é possível fazer este casamento. Não é possível nós mantermos os acordos de Sexta-feira Santa e aceitar as 3 vontades expressas pelo eleitorado britânico. E por isso o Brexit está nesta embrulhada total. Eu não vou ousar tentar adivinhar o que é que vai passar a seguir. Vou-vos só dizer onde é que estamos neste momento. Como toda a gente sabe, já foi dito, aliás, várias vezes esta manhã, a Primeira-Ministra Theresa May falhou na tentativa de fazer aprovar o acordo que foi alcançado entre o Reino Unido e a União Europeia, que tem 2 partes, tem um acordo de saída e tem depois uma declaração política sobre o futuro. E o que falhou na negociação, aquilo que não foi possível fazer passar no Parlamento, foi exatamente a questão da Irlanda do Norte. Porque a União Europeia, para defender os interesses da Irlanda, da República da Irlanda, que é o Estado-membro que se mantém, e crédito a quem o merece, a União Europeia tem-se mantido muito unida durante todo este processo e tem assumido as dores todas da República da Irlanda. A União Europeia não aceita que haja uma fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. E não aceita por 2 razões. Não aceita principalmente por causa dos acordos de Sexta-feira Santa, porque os acordos de Sexta-feira Santa não permitem existir essa fronteira. Uma das conclusões do acordo de Sexta-feira Santa foi acabar com as fronteiras entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. E, aliás, é uma fronteira impossível. E esta é a segunda razão. A fronteira tem quase 500 quilómetros, com dezenas, para não dizer centenas de pontos de passagem. Há casas que estão na fronteira, há pessoas... Outro dia na BBC aparecia um cidadão que tinha a sala na República da Irlanda e a cozinha na Irlanda do Norte, e, portanto, ele dizia com ar entre a vontade de rir e o ar preocupado, mas vamos pôr aqui um polícia no corredor. E, portanto, é impossível fazer esta gestão. E isso foi o que falhou, porque o que a União Europeia impôs no acordo de saída foi, enquanto não houver uma solução técnica, que não há, por enquanto, uma solução técnica que permita manter a fronteira aberta entre os 2 lados da ilha da Irlanda, ao mesmo tempo que o Reino Unido sai do mercado comum, ou seja, que permita manter a livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços entre as 2 partes da Irlanda, ao mesmo tempo que o Reino Unido já não é parte do mercado comum. Enquanto isso não for possível fazer, a Irlanda do Norte mantém-se alinhada com todas as regras e regulamentos da União Europeia. E em Londres, o que disseram foi, mas isso é continuar, das 2 uma, ou nós criamos uma fronteira económica e financeira entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, que seria a mesma coisa de pôr uma fronteira ali por alturas de Coimbra, ou todo o Reino Unido tem que se manter alinhado com a União Europeia, e isso significa sair daquilo que é bom da União Europeia e ficar a ter que obedecer a todas as regras e todas as decisões que forem tomadas por Bruxelas, porque se a Irlanda do Norte tem que se manter alinhada e nós queremos manter o alinhamento dentro do Reino Unido, nós todos temos que continuar alinhados com a União Europeia. E, portanto, é impossível resolver este nó górdio, ou esta quadratura do círculo, ou esta circulatura do quadrado, ou como quiserem chamar. Não há solução possível no atual quadro para a questão do Brexit. Onde é que nós estamos? Nós sabemos 2 coisas. Sabemos que o Parlamento não aceita sair sem acordo, já o disse várias vezes, e já votou várias vezes que não aceita sair sem acordo, e não aceita o acordo negociado
entre o governo de Londres e Bruxelas. E são as duas únicas coisas que nós sabemos neste momento sobre o Brexit. Sabemos que a senhora May vai se demitir no dia 7, logo a seguir, 7 de junho, logo a seguir à visita oficial do presidente Trump ao Reino Unido. E sabemos que o próximo primeiro-ministro, ou o candidato a primeiro-ministro, e há aqui uma variação, sairá do grupo de deputados conservadores que está neste momento no Parlamento. Porque estas são as regras do Partido Conservador. Qualquer membro do governo no Reino Unido tem que ser deputado. Ao contrário que em Portugal nós mantemos uma separação absoluta entre o Executivo e o Legislativo, no Reino Unido, para ser membro do governo, tem que ser deputado. Portanto, há 308 pessoas, neste momento, que podem ser líderes do Partido Conservador e, portanto, primeiros-ministros. Dentro destes 308 já se apresentaram a jogo. Formalmente, esta manhã íamos em 12, informalmente fala-se em 20, mais coisa, menos coisa. O modelo de seleção é votações sucessivas dentro do grupo parlamentar até chegarmos a 2 candidatos que recebam a maioria do apoio dos seus colegas, e desses 2 candidatos depois são decididos pelos militantes do partido, que são à volta de 100 mil pessoas, entre 100 e 120 mil pessoas. Portanto, o próximo primeiro-ministro britânico vai ser decidido por 308 deputados e mais 100 mil pessoas, num país que tem 60 ou 70 milhões de habitantes. O que é que se pensa? Se o Boris Johnson passar à segunda fase, e não é certo que passe porque há muita gente no Parlamento que não gosta dele, mas se ele passar à segunda fase, será provavelmente eleito primeiro-ministro, líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido e da Irlanda do Norte, com aqui uma ressalva pequena. Estas transições são normalmente feitas. Quando a senhora Thatcher saiu, avançou o Major. Quando o Blair saiu, avançou o Gordon Brown. Quando o Cameron saiu, avançou a senhora May, sem haver eleições. Mas em todas estas alterações, o partido do governo tinha a maioria no Parlamento, o que não acontece hoje em dia. A senhora May, por razões que ela lá sabe, mas principalmente guiada por sondagens falsas ou sondagens que estavam enganadas, fez uma eleição desnecessária em 2017 e perdeu a maioria do Parlamento e, portanto, o governo britânico está dependente de 10 deputados dos unionistas da Irlanda do Norte, um pequeno partido unionista na Irlanda do Norte, que mais uma vez vem reforçar o peso e a importância da questão da Irlanda do Norte em todo o governo britânico. E, portanto, o que nós sabemos também é que no dia 31 de outubro, se nada mudar, o Reino Unido sai da União Europeia, com acordo ou sem ele. 3 ou 2 elementos daqui, talvez, de um bocadinho de otimismo nisto tudo. Quer o Presidente do Parlamento, quer o Ministro das Finanças, o atual Ministro das Finanças, Philip Hammond, disseram entre domingo e hoje que se um novo Primeiro-Ministro quiser levar o Reino Unido para fora da União Europeia sem acordo, por um lado, o Presidente do Parlamento não deixa que o Parlamento não volte a pronunciar-se formalmente sobre o assunto e, portanto, não há hipótese ou não há vontade do lado do Parlamento de deixar o prazo chegar ao fim sem tomarem uma decisão formal sobre se saem de facto ou não saem, e o que nós sabemos é que o Parlamento não quer sair sem acordo. E o Philip Hammond, o Ministro das Finanças, anunciou no domingo que se houver um Primeiro-Ministro que queira sair sem acordo, ele e mais um conjunto grande de deputados conservadores juntam-se à oposição para votar uma moção de desconfiança contra o Governo, mandar abaixo o Governo e provocar eleições antecipadas. Segundo elemento de otimismo para aqueles que querem que a União Europeia e o Reino Unido se mantenham próximos, aqueles que querem sair à bruta, são momentos de pessimismo. Nas eleições para o Parlamento Europeu, as eleições foram na quinta, no Reino Unido, e no domingo soubemos os resultados. Ganhou outra vez o partido do Brexit, do Sr. Farage, já tinha ganho em 2014, na altura com um partido chamado UKIP, agora com um partido chamado Brexit Party, mas a soma dos partidos que apoiam a saída sem acordo, a soma dos votos dos partidos que apoiam a saída sem acordo da União Europeia é menor do que a soma dos votos dos partidos que apoiam uma saída com acordo ou mesmo um segundo referendo. E, portanto, se somarmos os votos de toda a gente que se pronunciou e retiramos desta equação, quer os conservadores, quer os trabalhistas, porque uns e outros andam ali e aqui, em todo o lado e em lado nenhum, e, portanto, vamos só nos concentrar nos partidos que afirmaram
taxativamente o que é que querem para o Brexit. Se somarmos o UKIP e o partido do Brexit, por um lado, e os liberais-democratas, os verdes, os nacionalistas escoceses, os nacionalistas galeses, e um novo partido chamado Change UK, se somarmos esses votos todos, há mais eleitores britânicos a votarem em partidos que querem um acordo do que aqueles que estão dispostos a sair sem acordo. E por aqui me fico em termos de Brexit, porque daqui para a frente vale qualquer opinião, é tão boa como qualquer opinião. E eu não sou suicida o suficiente para escrever, ou mesmo para dizer o que é que acho que vai acontecer, porque nos últimos 2 anos tudo mudou e mudou outra vez, e portanto deixemos o futuro para as estrelas e vamos falar, ou vou falar agora, sobre o que é que isto tudo pode significar para Portugal, nomeadamente para a nossa dimensão atlântica. E começava por uma noção que é a geografia móvel. Não sei se vocês conhecem o gráfico da banana azul, ou da Blue Banana, que basicamente demonstra ou representa, não demonstra, representa o que era a União Europeia ou as comunidades europeias quando nós aderimos. Quando em 86 Portugal aderiu às comunidades europeias, o centro da Europa estava naquela banana azul que ia do sul do Reino Unido até ao norte da Itália. E era ali que se passavam as coisas, era ali que estava concentrado o poder, era ali que estava concentrado o orçamento, era ali que estava concentrada as principais políticas. Portanto, o centro da Europa estava algures entre a fronteira da França e da Alemanha. E o alargamento, a seguir ao nosso, o alargamento de 93, não alterou em nada isto. Manteve-se este equilíbrio de poderes e manteve-se, este Blue Banana manteve-se mais ou menos onde estava, com um centro político, económico, financeiro e de decisão entre a França e a Alemanha, do sul da Inglaterra ao norte da Itália. Já o alargamento de 2004 foi diferente. O alargamento de 2004 trouxe para dentro da União Europeia um conjunto de países que estavam em situação muito pior do que aqueles que já cá estavam dentro, o que obrigou a uma relocalização de orçamentos, de políticas e de atenção. E nós sabíamos isso. Quando em 2004 deu-se o alargamento, o primeiro-ministro da altura, o engenheiro Guterres, disse várias vezes, disse no Parlamento, disse em Bruxelas, disse na televisão, disse para quem o quisesse ouvir, nós beneficiámos da solidariedade europeia durante estes anos todos, era o que faltava agora, que, sabendo que seremos um dos perdedores deste alargamento de 2004, não permitíssemos que a mesma solidariedade se estendesse aos países da Europa de Leste que saíram agora do julgo e do controle do Bloco de Leste e do comunismo. E porquê é que isto mudou? Mudou porque as necessidades na União Europeia ou nas comunidades europeias aumentaram brutalmente, com a entrada de 10 países mais pobres que precisavam de muito mais apoio, mas o orçamento da União Europeia não acompanhou este crescimento. E, portanto, o Paul Taylor fala na substituição da Blue Banana pelo que ele chama de Golden Football, que é o centro da União Europeia mudou-se para leste, para a fronteira, se quisermos manter a mesma imagem, para dentro da Alemanha, ou quase mesmo para o sul da Alemanha, onde ele coloca a Golden Football, que é o sul da Alemanha, a Áustria, a Polónia, e nós ficámos mais afastados do que estávamos do centro das decisões na União Europeia. O que se espera com o Brexit é que este movimento de transformação da União Europeia num mais continental e menos atlântica se mantenha com a saída do Reino Unido da União Europeia. Os estudos indicam, os estudos da Open Society, da Open Democracy, mas também o estudo do Global Council e o estudo que foi feito pela CIP sobre o impacto do Brexit, todos indicam que Portugal ficará mais afastado do centro da Europa, do centro de decisão da Europa, do centro de capital, de políticas, de financiamento da Europa, com o Brexit, porque deixa de haver esta grande âncora atlântica dentro da União Europeia, que é o Reino Unido. E, aliás, no estudo do Global Council, Portugal aparece como o 4º país que mais perderá com o Brexit. Estudo este cuja metodologia já foi posta em causa uma vez ou outra, mas continua a ser dos poucos estudos que olham para os Estados-membros um a um e veem qual é o impacto do Brexit nestas coisas. O estudo da CIP, que foi feito pela Ernst Young, também indica que há uma série de áreas económicas e de setores económicos em Portugal que vão sofrer e vão perder
com o Brexit. E, portanto, o Brexit para nós, Portugal, representa a mudança do centro político-económico e de decisão da União Europeia mais para leste, mais para o continente. Se quisermos manter a mesma imagem geográfica, a fronteira ficará entre a Polónia e a Alemanha, ou mesmo mais próximo para dentro da Polónia, e Portugal continuará aqui no extremo ocidental da Europa continental, entre a Espanha e o Atlântico, mais longe, mais isolado do centro da União Europeia. E se há geografias móveis, há geografias constantes. Alguns de nós ainda temos idade para nos lembrar do Andrei Gromyko. Deve haver imensa gente aqui na sala que já nem sabe quem ele era. Mas o Andrei Gromyko era, aqui a Cláudia não sabe de certeza, o Andrei Gromyko era ministro dos negócios estrangeiros da União Soviética durante a maior parte da vida da União Soviética, e consta que ele tinha uma sala de um mapa, que era uma sala circular no Kremlin, onde havia um mapa mundi à volta, e diz que ele sentava-se no centro da sala e que era capaz de perceber os grandes movimentos geopolíticos e geoestratégicos do mundo, porque a geografia não mudava. E que, portanto, havia constantes que se mantinham e que, olhando para o mapa e percebendo os mapas, éramos capazes de perceber e de entender para onde é que os países se moviam nos seus interesses constantes. A nossa geografia é esta. Nós estamos na ponta ocidental da Europa, voltados para o Atlântico, e não muda. É esta a nossa geografia, olhando para os mapas do Gromyko, é aqui que nós estamos. E, portanto, nós temos que, para contrabalançar o efeito de movimento da geografia que se move da União Europeia mais para o leste, e para contrabalançar a possibilidade da União Europeia se tornar mais continental e menos atlântica, coisa que já hoje nós vemos sinais disso. Há mais orçamento, programas e projetos no Mar Negro do que em todo o Atlântico, hoje em dia, com o Reino Unido, Estado-membro da União Europeia, e, portanto, para nós podermos contrabalançar isso, nós temos que potencializar e reforçar a dimensão atlântica, a nossa dimensão atlântica. E eu vou falar-vos em 10 dimensões atlânticas. Algumas são perfeitamente consensuais, uma ou outra menos consensual, mas vou-vos falar em 10. Certamente haverá mais, estas são aquelas que eu entendi realçar, e outras que não estejam aqui é por culpa minha exclusiva. A primeira dimensão atlântica é a nossa dimensão atlântica nacional, que é óbvia, e mais óbvia se torna quando as Nações Unidas reconhecerem o alargamento da nossa plataforma continental, que é um processo que está neste momento a decorrer no âmbito das Nações Unidas. Se Portugal tiver a plataforma continental que pediu reconhecida pelas Nações Unidas, esta é a área do Atlântico que fica sobre gestão portuguesa. Para ter uma ideia do que é que estamos a falar, é a mesma distância que vai de Lisboa a Moscovo. E, portanto, é metade do Atlântico. É metade do Atlântico Norte. A segunda dimensão é, uma vez que estou a tratar do Brexit, a nossa dimensão bilateral. Portugal e o Reino Unido têm a mais antiga aliança, o Tratado de Windsor, têm interesses comuns, têm interesses conjuntos que ultrapassam as nossas relações dentro da União Europeia e manter-se-ão depois do Brexit. Aliás, o Ministro dos Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, já anunciou publicamente mais que uma vez que no dia em que o Reino Unido sair da União Europeia, a primeira coisa que Portugal fará é propor a negociação de um acordo bilateral que reforce o nosso relacionamento com o Reino Unido. Depois temos, obviamente, a dimensão da União Europeia. A União Europeia dividiu a Europa, ou os Estados-membros, por áreas geográficas e, portanto, no Atlântico estão, neste momento, a Irlanda, o Reino Unido, a França, a Espanha e nós. Este mapa já tira o Reino Unido desta negociação, eu imagino que seja um mapa francês, mas isto é o enquadramento da União Atlântica, da União Europeia Atlântica após o Brexit. Depois temos a dimensão de defesa, que é uma dimensão clássica da nossa política externa, que está mais ou menos clara com a subida ao poder do Presidente Trump e das declarações que tem feito, às vezes contraditórias, outras vezes não, sobre a NATO e o papel da NATO na defesa do Atlântico Norte. Temos a dimensão da língua portuguesa, que é uma dimensão muito importante e que nós temos que explorar melhor. A dimensão da CPLP, dos países que falam português, nas várias margens do Atlântico, e não só, mas também no Atlântico.
Temos a dimensão ibero-americana, onde Portugal tem um papel menor, mas onde estão Portugal e o Brasil, que são dois grandes players no Atlântico, ou que podem vir a ser dois grandes players no Atlântico. Portugal tem que ser. O Brasil não tem assumido tanto essa sua potencialidade atlântica, uma vez que está ocupado com gerir praticamente um continente inteiro. Mas há uma potencialidade grande da dimensão ibero-americana no Atlântico. Há a dimensão da nossa diáspora, que não é menor. Há portugueses um pouco por todo o lado. Nós somos menos de 10 milhões em Portugal e somos cerca de mais 5 milhões espalhados pelo mundo. Portanto, há mais 50% de portugueses espalhados pelo mundo. Muitos destes portugueses construíram vidas e negócios e presenças muito importantes e relevantes nos países onde estão. Muitos destes portugueses queixam-se, e agora permitam-me voltar um bocadinho à minha experiência enquanto diretor da ICEP no Brasil, em particular. Muitos destes portugueses queixam-se de não terem instrumentos ou não terem o reconhecimento em Portugal do esforço que fizeram na construção de pequenos impérios ou grandes impérios para os sítios onde foram, e estão muito dispostos e muito abertos a ajudar Portugal a desenvolver-se e a trabalhar com Portugal. Temos uma dimensão oriental que é discutível, e há quem ache bem, há quem ache mal. Eu vou expô-la como ela está prevista ou como ela está defendida, sem entrar na discussão de saber se devemos ou não entrar na dimensão oriental, que se traduz na rota da seda, na nova rota da seda da China. A China previa originalmente que a rota terrestre, que é aquela linha que veio pelo norte da Europa, acabasse em Madrid, e a rota marítima, que é a linha que vem por baixo pelo mar e entra depois no Mediterrâneo, acabasse na Grécia. A ideia é, ou será, fazer confluir as duas rotas em Sines e fechar as duas rotas, a rota terrestre e a rota marítima, em Sines, permitindo que Sines seja o hub do controle, do final das duas rotas, que vem do Oriente até ao Ocidente Europeu, e abrindo para o Atlântico. Há quem diga que não, que isto é dar a mão à China. Há quem diga que sim, que é preciso integrar a China no concerto das nações e trazê-la para a normalidade das relações internacionais. Eu não vou entrar nessa discussão, mas isto é uma dimensão que tem que ser considerada. Depois há uma dimensão económica e comercial, óbvia. O Atlântico é um grande mar ou um grande oceano de negócios, quer a norte, quer a sul. E há, finalmente, uma dimensão multilateral, que é muito particular dos portugueses, que se aplica tanto no Atlântico como se aplica no resto do mundo. Nós temos uma característica que é reconhecida e que é pouco aproveitada, ou que começa a ser mais aproveitada, mas poderia ser ainda mais aproveitada, que é a nossa capacidade histórica e atual de fazer pontes entre gente que não se entende. O atual Ministro dos Estrangeiros fala no papel nórdico de Portugal, que é permitir ajudar a criar e a encontrar consensos um pouco por todo o lado, coisa que nós, aliás, temos conseguido com grande eficácia nas Nações Unidas, que se nota pela eleição do engenheiro Guterres, do Dr. Vitorino. Na Europa, nós temos dos 5 diretores da OCDE, 2 são portugueses, e não somos propriamente o país maior ou mais rico da OCDE. E, portanto, há de facto uma característica e uma capacidade que Portugal tem para construir pontes e construir consensos que nós devíamos aproveitar mais e trabalhar mais. Tirar algumas conclusões, pedindo desculpa por me ter alongado. A primeira conclusão que eu tiro é que Portugal é um país, que eu chamo um país improvável. É um país com uma geografia limitada. A um lado temos o Atlântico, do outro lado temos a Espanha, com uma população diminuta, 10 milhões e a diminuir, e sem, como aliás foi dito há bocado, sem recursos naturais próprios tradicionais. E, no entanto, crises e não crises, nós vamos para os 900 anos de história, gozamos de uma invejável unidade política e social interna, não há movimentos independentistas, não há movimentos separatistas, não há populismos, pelo menos por enquanto, e estamos sempre no terço superior das tabelas de desenvolvimento humano, sejam quais os critérios que queremos optar. E, portanto, não há razão nenhuma para nós sermos modestos naquilo que achamos que podemos ou devemos conseguir. Se nós conseguimos estar independentes há 900 anos, sem recursos, sem projeção, sem território, sem população, e, no entanto, estamos no terço superior do desenvolvimento humano,
não há razões nenhumas para sermos modestos nas nossas ambições coletivas e naquilo que achamos que podemos conseguir. Eu gostava de lembrar o professor Hernani Lopes, que alguns de nós tivemos o gosto de conhecer, que passava o tempo a repetir, para quem o quisesse ouvir, e mesmo para quem não o quisesse ouvir, porque isso era uma das características do professor Hernani Lopes, que Portugal será grande na Europa quando for grande no Atlântico e será grande no Atlântico quando for grande na Europa. E, portanto, a necessidade ou a defesa do reforço da dimensão atlântica portuguesa não significa que abandonemos a nossa dimensão europeia. Significa que conseguimos contrabalançar um movimento de transformação da União Europeia numa entidade mais continental, dando-lhe uma dimensão que ela vai perdendo e que nós podemos falta uma palavra, que nós podemos capitanear, não era essa a palavra que eu queria, mas enfim. Potenciar. Muito obrigado. Nós necessitamos de uma estratégia integrada das várias dimensões atlânticas. Eu dei-vos 10 dimensões atlânticas, não há 10 dimensões atlânticas. Há uma dimensão atlântica, com 10, ou 12, ou 15, ou 20 dimensões diferentes. Há uma dimensão de energia que eu não falei, há outras dimensões. Ela é uma dimensão só. E nós temos que integrá-la e temos que ter uma política que envolva o Estado, os centros de investigação científica, as empresas, a sociedade civil, toda a gente a trabalhar nas suas áreas de influência e nas suas esferas de responsabilidade para uma dimensão atlântica portuguesa e europeia. Tem que ser uma estratégia nacional que não se limite a uma coisa que hoje em dia cada vez temos mais, que é a aceleração do tempo. Nós, quando mandamos um e-mail, esperamos que a resposta venha imediatamente. As políticas públicas duram uma legislatura ou pouco mais, com poucas exceções. A política pública das energias renováveis dura 20 anos, mas é das poucas que tem se mantido para lá dos governos. E quando nós pensamos que a expansão portuguesa durou 130 anos, que na altura eram 5 gerações, nós temos que ter uma política pública para o Atlântico que seja consistente e que se mantenha para além dos ciclos eleitorais, das assembleias das assembleias de acionistas, dos ciclos de notícias ou do Google. Nós somos, e Camões dizia, nós temos um grande orgulho na nossa posição atlântica. Portugal está onde a terra acaba e o mar começa, ou como dizia a pessoa, nós somos a face europeia que contempla o Atlântico. Nós temos um justo orgulho na ideia de sermos a porta da Europa. Agora depende de nós e de trabalhar com os nossos parceiros, se seremos a porta da rua ou a porta da cozinha. Se a Europa começa no Atlântico, nós somos fundamentais para a Europa e para o Atlântico. Se a Europa acaba no Atlântico, nós seremos a porta da cozinha. Muito obrigado pela vossa atenção.